Brasil que só pratica o bem. Você expedicionária brasileira, eu te dou meus parabéns. Seus soldados pertencem à terra alvissareira, o nosso Brasil que só... Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Professor Alan na área, vamos lá para mais uma aula. Nos vídeos anteriores, a gente trabalhou sobre a Segunda Guerra Mundial, não foi? Pois é, uma festa desse tamanho. Será que o Brasil não participou? Participou sim! Fizemos memes, fizemos barulho. Vamos falar hoje sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Pega seu caderno, vamos fazer as anotações? Vem comigo, é hora da história. Galera, para você acompanhar melhor esse conteúdo, vá lá no livro de vocês, na página 143 e 144. Tá lá a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Dá uma lida para você acompanhar melhor, beleza? Mas vamos comigo, vamos começar. Para a gente entender o que o Brasil foi fazer nessa guerra, a gente tem que entender um pouquinho antes da guerra começar, o que estava rolando aqui no Brasil. E o Brasil, em 1937, era governado por um cara chamado Getúlio Vargas. Guarda esse nome, hein? Nós vamos falar muito de Getúlio Vargas ainda no bimestre que vem. Getúlio Vargas já governava o Brasil há algum tempo, mas em 1937 começa uma ditadura no Brasil. Isso mesmo, o Brasil tinha um ditador, e esse ditador era Getúlio Vargas. E era uma ditadura muito parecida, com vários elementos iguais, ao que estava rolando lá na Europa, aos movimentos fascistas lá da Europa, lembra? Só para a gente fazer uma comparação. Em 1933, Hitler assume o poder na Alemanha como um ditador. Em 1937, o Getúlio Vargas vira o nosso ditador aqui brasileiro. Em 1939, o que começa? A Segunda Guerra Mundial lá na Europa. Aí eu pergunto, se Getúlio Vargas e Hitler são bem parecidos, o Brasil vai entrar nessa guerra do lado do eixo, não vai? E foi quase. Mas vamos entender o que aconteceu. A verdade é que Getúlio Vargas não era bobo. Getúlio Vargas, sim, foi muito próximo do eixo. A Alemanha nazista tinha boas relações com o Brasil de Getúlio Vargas naquele momento, e o modo de governar do Getúlio era muito parecido com o modo de governar dos fascistas lá da Europa. Sim, o Brasil tinha vários motivos para entrar nessa guerra do lado do eixo. Acho até que queria. Mas por que não entrou? Porque Getúlio não era bobo. Ele também fazia aliança com o outro lado. O Brasil também tinha uma ótima relação com quem? Com os Estados Unidos da América. E aí, se você tem uma relação com os Estados Unidos da América, você não vai entrar numa guerra do lado do eixo, não é? O Brasil tinha vários acordos comerciais muito importantes com os dois, tanto com a Alemanha nazista, tanto com os Estados Unidos. Ou seja, Getúlio Vargas, nos primeiros anos da guerra, não entrou nessa guerra do lado de ninguém. Afinal de contas, o que o Brasil ia fazer lá? Você está negociando com os dois, o Brasil se manteve neutro no conflito. Só que Vargas era esperto. Ele queria construir uma indústria aqui no Brasil, a Companhia Siderúrgica Nacional. Para isso, precisava de uma ajuda, um investimento estrangeiro. A Alemanha até sinalizou que poderia ajudar o Brasil com esse dinheiro. Só que quem veio ajudar aqui foram os Estados Unidos. Dá uma olhada nessa foto. Olha essa galera aí. Tem 3 militares ali ao fundo, mas presta atenção nesses 2 caras sentados. Aqui nós temos Vargas, presidente do Brasil, não é? E esse cara aqui vocês já ouviram falar nele. É o Franklin Roosevelt, presidente dos Estados Unidos. Pois é, os Estados Unidos veio aqui e ajudou o Brasil no financiamento da Companhia Siderúrgica Nacional. Ou seja, os Estados Unidos emprestou dinheiro para o Brasil. Falou, Vargas, vai lá, se industrializa, constrói essa indústria aí que vocês querem. É claro que o Getúlio Vargas gostou dessa ideia. Mas ninguém dá dinheiro de graça para ninguém nesse mundo, não é? Uma hora alguém vai cobrar essa dívida. O Brasil ocupava uma posição estratégica dentro do continente aqui na América do Sul. Tanto os aliados como o eixo estavam de olho no que poderia fazer aqui nesses mares aqui do Sul. E o Brasil era importante nisso. Em 1942, quando a Alemanha nazista sabe que o Brasil está mais próximo dos Estados Unidos agora, por causa da Companhia Siderúrgica Nacional, a Alemanha não gosta nada disso. E em 1942, olha a capa desse jornal, O Globo. Torpedeado um navio brasileiro, sim. Submarinos alemães que andavam por aqui acabaram afundando alguns navios brasileiros. A reportagem ainda diz, foi partido ao meio pela explosão dos torpedos.
A Alemanha não gostou nada disso, dessa história do Brasil ter se aproximado mais dos Estados Unidos e afundou alguns navios mercantes brasileiros. Quando isso acontece, isso vai causar uma enorme comoção dentro do Brasil. O próprio povo vai às ruas para pedir: Vargas, vamos à guerra, vamos à guerra, vamos nos vingar desses alemães. Mas tem outro detalhe. Um ano antes, quem tinha entrado na guerra? Os Estados Unidos, não tinha? Ataque japonês à base de Pearl Harbor. Quando os Estados Unidos entram na guerra, ele não entra só. Ele acaba chamando todo mundo junto. Estados Unidos vira para o Brasil e fala: Brasil, lembra que eu te emprestei dinheiro? Tá na hora de você me ajudar. Vamos para a guerra junto. É claro que agora o Brasil não pode mais ficar neutro e declara guerra contra quem? Declara guerra contra o eixo. Olha essa capa do jornal O Globo de novo. Guerra. O Brasil reconhece o estado de guerra com a Alemanha e a Itália. Agora vamos lá. O brasileiro vai para guerra. Shhh, estamos em guerra. Já que o Brasil vai para a guerra, ele precisa estar preparado, ele precisa estar pronto. Pois é, para o Brasil lutar na Segunda Guerra Mundial, foram criados 2 órgãos militares para isso. O primeiro deles é a Força Expedicionária Brasileira, também conhecida como FEB. Quem fazia parte da Força Expedicionária Brasileira? Era formada por soldados. Eles eram chamados de os pracinhas. Os pracinhas brasileiros são aqueles soldados pé no chão mesmo, armados, que foram lutar lá na Europa, foram lutar lá na Itália contra o inimigo nazista. Esse é o símbolo da FEB. Percebam, o que tem nesse símbolo? É uma cobra fumando. Que símbolo estranho, né? Pois é, esse símbolo tem um significado. Lá na época, dizia-se que o Brasil jamais ia entrar numa guerra como essa. Alguns jornais relatavam: o Brasil nessa guerra? Nunca, até parece. Nem que a vaca tussa o Brasil entra nessa guerra. Rapaz, o Brasil só vai entrar na guerra no dia que uma cobra fumar. Você já viu uma cobra fumando? Pois é, a provocação foi tanta que quando o Brasil entrou na guerra, eles falaram: ah, é? Eles falaram que o Brasil só ia entrar na guerra quando a cobra fumasse? Então agora a cobra vai fumar. E aí colocaram uma cobra fumando no símbolo. Esse é o símbolo da Força Expedicionária Brasileira e todo soldado vinha com esse símbolo preso no seu uniforme, na sua farda. Olha a foto de alguns deles aí. Esses são soldados brasileiros embarcando para a Europa. Eita, chamou a peãozada tudo e falou: peãozada, vamos lutar essa guerra, vamos lutar contra os nazistas. E o soldado brasileiro foi, lutou, enfrentou tropas nazistas de verdade. Lutamos principalmente na Europa. Olha esse soldado aqui numa foto colorizada. Claro que o brasileiro sempre foi especialista em zoeira, não é? Percebam, o que está escrito no torpedo que ele vai lançar aí, o brasileiro? A cobra está fumando. Vocês não falaram que a cobra não ia fumar? Porra, a cobra está fumando aqui na Europa. O Brasil foi para lá, lutou principalmente na Itália, fez muita provocação. Olha essa, segundo aniversário, Hitler. Aqui já estamos. O brasileiro estava lá. O soldado brasileiro passou por muitas dificuldades no continente europeu. Primeiro porque boa parte das batalhas foram travadas no inverno. Imagina, o brasileiro ali da Bahia, do Rio de Janeiro, aqui do Centro-Oeste, ninguém está acostumado com frio, não é? Vai lutar na Itália com temperaturas abaixo de zero, no frio. O soldado brasileiro passou por muitas dificuldades. E todo o equipamento que os soldados brasileiros utilizavam eram, de certa forma, emprestados. Uniformes canadenses, uniformes franceses, armas americanas. Tem que lembrar, pessoal, que o Brasil não era industrializado nessa época. A gente não tinha tantas indústrias, principalmente indústrias de guerra. Como é que a gente vai lutar com armas que não são nossas, não fomos nós que fabricamos? Era tudo emprestado pelos outros aliados. Mas o brasileiro estava lá sim. Aí eu pergunto, Brasil fez a diferença nesse conflito? Bom, não participamos das principais batalhas, como Stalingrado, como o Dia D, mas fizemos uma pequena diferença sim. O Brasil, a FEB, foi responsável pela conquista de Monte Castelo, por exemplo. Uma vitória muito importante para reconquistar a Itália de volta. Olha essa foto ali, ó, o monte ao fundo que estava tomado por tropas italianas e nazistas, e os brasileiros foram lá para tomar esse monte. Foi uma vitória muito importante que foi relatada aqui no Brasil. Olha a capa do jornal de novo. Ou seja, Brasil foi para a guerra? Sim. Brasil lutou. Houveram brasileiros que derramaram sangue no continente europeu nessa guerra. E o segundo órgão militar criado especificamente para a Segunda Guerra Mundial foi a Força Aérea Brasileira, a FAB. Tínhamos a FEB, agora temos a FAB. Um detalhe, a FAB ela existe até hoje. Vamos relembrar, antes da Segunda Guerra Mundial no Brasil, a gente não tinha uma força aérea militar igual a gente tem hoje. Hoje temos as 3 forças, não é? Exército, Marinha, Aeronáutica. Exército e Marinha, sim, o Brasil já tem desde a época da sua independência. Mas força aérea não. Aviões de caça eram uma tecnologia relativamente
nova, tinham sido utilizados na Primeira Guerra Mundial. Mas para a Segunda, o Brasil cria sua força aérea. Sim, mandamos o quê? Aviões? Caça tecnológicos? Não, pessoal, não tínhamos essa tecnologia. O Brasil não era industrializado a ponto de fabricar caça. Mas mandamos o quê? Pilotos. Sim, pilotos brasileiros foram lutar no céu da Europa contra a Força Aérea Alemã, por exemplo. E aí esse é o símbolo da FAB. Se o símbolo da FAB era a cobra fumando, o da FAB também é curioso. Pensa aí, é um avestruz furioso, metendo bala, não é? E ainda tem uma frase ali escrito, senta a pua. O que é senta a pua? Senta a pua era uma expressão muito comum na época, mais ou menos como mete bala. Essa era uma expressão que virou uma espécie de grito de guerra da Força Aérea Brasileira. O comandante falava ao piloto, atenção, como estar aí no ar? O piloto dizia, avistei um alvo. O que o comandante dizia? Senta a pua, mete bala. E aí essa frase ficou marcada pelos pilotos brasileiros. Esse símbolo aí, ó, de um avestruz furioso metendo bala, senta a pua, ele era pintado em todos os aviões em que um piloto brasileiro estava pilotando. Por que avestruz? A avestruz é uma ave tipicamente brasileira, da nossa fauna, e é a maior ave. Aí você pode falar, professor, mas a avestruz não voa. Pois é, não sei se eles pensaram nisso, mas a avestruz é uma ave furiosa. Não mexe com a avestruz não, para ver o que acontece. E aí, ó, olha essa foto. A maioria desses pilotos na foto são pilotos brasileiros. Presta atenção lá no fundo, tem um avestruz furioso pintado lá, não é? Senta a pua. Para onde foram os pilotos brasileiros da FAB? Num primeiro momento, foram para a Inglaterra. Lá eles foram treinar nesses aviões de caça ingleses e americanos. Afinal de contas, se você vai pilotar um negócio completamente novo, você precisa treinar, não é? Pois é, depois de um período de treino, muitos desses pilotos lutaram no céu da própria Inglaterra. Lembra que a Inglaterra estava sendo bombardeada por aviões alemães quase que diariamente? No céu da Inglaterra aconteciam muitas batalhas aéreas e os brasileiros estavam lá. Olha só, o Brasil participou sim. Além da Inglaterra, brasileiro também foi para Itália. Olha essa foto de alguns pilotos da FAB turistando ali em Pisa, a Torre de Pisa ao fundo, não é? Pois é, lá eles também ajudaram na reconquista da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, os brasileiros participaram ativamente da Segunda Guerra Mundial, seja pelo chão, com os pracinhas, seja pelo céu, com a FAB. Senta a pua neles. O Brasil participou da guerra? Sim. 1945, acabou a guerra, não é? E aí? Os brasileiros fizeram parte do grupo que venceu. Lutamos lá na guerra e vencemos os alemães, vencemos os italianos. E aí essa galera teve que voltar para casa. Olha aí a capa do Jornal do Brasil em julho de 1945. Os expedicionários brasileiros foram recebidos pelo povo com vibrantes manifestações de entusiasmo patriótico. Essa galera, quando voltou, foi recebida como herói. Afinal de contas, nós, brasileiros, os soldados brasileiros, fomos lá e derrotamos a tirania dos fascistas lá na Europa. Claro, nós perdemos muitas vidas também no continente europeu. Vários soldados brasileiros morreram. Mas aqueles que retornaram foram bem recebidos. Inclusive, olha quem está aqui no jornal recebendo os pracinhas. O próprio Getúlio Vargas, o presidente do Brasil, foi receber essa galera. Mas aí, ó, vamos analisar esse cartaz. Esse cartaz é brasileiro, feito pelo Exército Brasileiro. E ele diz claramente, vitória, ou seja, está destacando a participação brasileira na guerra e a vitória, inclusive. Temos ali a bandeira do Brasil ao lado dos Estados Unidos e de outros aliados, como a Grã-Bretanha, a França, a União Soviética e até a China, que também fazia parte dos aliados. Mas vamos perceber um pouquinho os detalhes desse cartaz. Dá uma olhada ali embaixo. A cobra está rastejando sobre quem? Sobre a bandeira da Alemanha nazista e a bandeira do Japão ali embaixo. Ou seja, estamos passando por cima deles. Outra, olha a provocação de novo. A cobra fumou. Vocês não falaram que a cobra não ia fumar? Pois é, a cobra fumou. Se você perceber bem, a cobra está acendendo, ó, o baseado na tocha da vitória. Falaram que o Brasil não ia? O Brasil foi, lutou, morreu e venceu nessa guerra. A cobra fumou. Mas se eu pergunto, esse cartaz é nosso. Será que lá fora eles reconhecem que o Brasil participou da guerra? Ou eles acham que não, nem lembram que o Brasil existiu? Vamos analisar esse outro cartaz aqui. Esse cartaz não é brasileiro, ele é gringo. Ele é feito pelas Nações Unidas, olha, está escrito United, Unidos. As Nações Unidas lutaram pela liberdade. E aí tem a bandeira de todo mundo que de uma certa forma ajudou os aliados a derrotar a tirania do nazismo. Percebam quem está ali em cima, ó. Olha ali, ó. Participamos sim dessa guerra e o mundo reconhece a participação brasileira da FEB
e da FAB no conflito conhecido como Segunda Guerra Mundial. Então é isso, galera. Toda vez que a gente fala de Segunda Guerra Mundial, a gente lembra mais dos Estados Unidos porque eles fizeram muitos filmes, não é? Aí quem estudou mais sabe que a União Soviética fez uma diferença muito grande, mas a gente nunca lembra que nós, brasileiros, o nosso país também foi lá e lutou contra o fascismo. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado. Até a próxima, grande abraço!